gente viu então, pessoal, nos vídeos anteriores, né, do ensaio Brinell e sobre o ensaio Rockwell, que existem aí algumas limitações desses ensaios, né? O ensaio Vickers ele veio para tentar eliminar algumas dessas limitações dos ensaios anteriores ali, ó, né? Vamos ver do que ele se trata então. Então, assim, ó, o princípio, né, do ensaio Vickers, né, ele se baseia na resistência que o material oferece à penetração de uma pirâmide de diamante de base quadrada, né, e ele tem um ângulo diferente, tem um ângulo de 136 graus, né, que é aplicado sobre a partir de uma determinada carga, né. Então eu vou aplicar a carga com esse penetrador, com essa geometria, né, e ele vai tá me fazendo marcas, né, no meu material. Essa marca vai ser uma pirâmide, né, que vai estar indentando o meu material que eu quero ensaiar, né. Esse ensaio ele tem cargas muito menores do que as cargas dos outros ensaios anteriores ali. Então ele vai fazer marcações bastante pequenas, né, no corpo de prova. Essa marcação pequena ela vai ser muito útil, né, para me conseguir identificar microdurezas, ou seja, né, um material que varia bastante, né, a dureza, né, na sua extensão, né, eu consigo fazer um mapeamento, né, dessa variação de dureza de uma maneira bastante exata ali, ó. Esse é o típico aplicação, por exemplo, em soldagem, na área de soldagem, né? Então, se vocês não viram ainda, vão ver, né? Quando eu estou fazendo uma operação de solda, eu tenho na interface entre material de base e material de adição, né, aquele que eu vou adicionar para fazer a união de duas peças, né, eu tenho uma influência de uma quantidade de calor significativa que vai me afetar, né, as propriedades mecânicas do material, né? Essa é a chamada zona termicamente afetada, né? E isso para algumas aplicações é muito importante eu conhecer qual é o valor da dureza nesse perfil, né, de zona termicamente afetada, né, até para poder qualificar um procedimento de soldagem ali, ó. Então o único jeito de eu fazer esse mapeamento, né, da transição de dureza, né, em uma região relativamente pequena é através do ensaio Vickers, do ensaio da medição de dureza através do método Vickers, né? Porque a editação é bastante pequena, né? E eu posso fazer então esse mapeamento ali. Essa impressão pequena, né, que eu vou ter no meu material, ela é medida através de um microscópio, tá bom? Que ela é bastante pequena, né? E eu vou estar fazendo a leitura, né, dessas duas diagonais aqui, ó, né, da diagonal D1 e da diagonal D2 do prisma que vai estar marcado na minha peça ali, ó, né? Então como é que funciona isso? Então assim, ó, para vocês entenderem o princípio, né? Então, da mesma forma que o Brinell, né, a dureza Vickers, ela é concebida como sendo algo, né, uma propriedade que lembra muito a tensão, né, força sobre área, que a equação da tensão é força sobre área, né? E essa aqui também é a área da calota, né, que está indentada, que está marcada na minha peça ali, ó, né? Então assim, ó, essa área ela não é fornecida diretamente, né? Eu preciso estimar, calcular isso daqui, né? A máquina de ensaio Vickers ela não calcula, né? Não tem como fornecer essa área, né? Mas ela vai me fornecer a impressão da pirâmide, né? Então isso aqui é formatinho da pirâmide, da base da pirâmide ali, ó. Então eu vou conseguir ler esses diâmetros, né? O diâmetro na horizontal, o diâmetro na vertical a partir desse microscópio aqui, ó, né? E aí, por uma dedução matemática, né, que eu não vou demonstrar aqui para vocês, né, eu consigo simplificar essa fórmula de uma tal maneira que eu vou ter a dureza como uma função da carga aplicada e do diâmetro médio, né, da indentação feita no meu corpo de prova aqui, ó,
né? Então, esse D da equação, né, é a média dos dois diâmetros, das dois comprimentos aqui da minha base da pirâmide aqui, ó. D1 mais D2 dividido por 2. Né? Se eu sei a carga que eu apliquei, eu consigo calcular, então, a dureza Vickers desse material aí. Tá? Uma outra forma, e muito mais fácil do que eu ter que fazer a conta, né, é consultar as tabelas, né, montadas para cada uma das cargas, né, em função da diagonal média, como eu comentei aqui com vocês. Tá bom? Legal. Então, como é que, né, que a gente pode falar com relação às cargas da dureza Vickers? Né? Então, assim, ó, diferentemente de que ocorre no ensaio Brinner, que eu tenho aquelas cargas pré-determinadas ali para achar uma relação do fator de carga, né? Vocês estão lembrados? As cargas aqui para o ensaio Vickers não precisa ter essa preocupação. Pode ser qualquer carga, né? Porque a impressão ela vai ser proporcional a essa carga, né? Para o mesmo material. Somente para fins de padronização, né, a gente define, então, existem cargas definidas aí, de 1, 2, 3, 4, 5, né, até 120 kgf aí, né, simplesmente uma questão de padronização aí, né, mas poderia ser qualquer carga. Para algumas aplicações específicas, que é como aquela que eu comentei, né, de mapeamento de solda, por exemplo, né, zona termicamente afetada, né, e para outras aplicações, como para superfícies tratadas termicamente, né, como a carbonitação, né, a têmpera, né, a gente utiliza, né, a chamada microdureza. Né? Microdureza, como o nome já sugere, eu utilizo cargas bem pequenas, né, menores até do que 1 kgf. Tá? Então, vocês imaginam, né? A marquinha provocada no corpo de prova é bem pequena mesmo. Tá bom? Aqui são fotografias, né, dessa microindentação. Né? Então, olha só que interessante, gente. Quando eu estou fazendo uma macrografia, uma micrografia, né, que vocês viram na disciplina aí de metalografia, né, a gente consegue então identificar durezas, né, microestruturais, né, dentro da minha estrutura metálica ali. Ó. Né? Aqui um exemplo de uma indentação no ferro fundido cinzento, né? Na região interna entre os veios de grafite. Então essa parte aqui, esse em preto, são os veios de grafite. Eu quero saber qual é a dureza intermediária aqui. Eu consigo fazer isso com a microindentação aí da minha microdureza Vickers, né? E as outras fotos mostram exatamente a mesma coisa. Então o microdureza Vickers é muito utilizada na metalografia, tá bom? Para medir durezas intergranulares ali, tá bom? Como é que eu faço a representação, o entendimento de uma indicação aqui de leitura Vickers? Né? Então se eu tenho um número, né? Os primeiros algarismos vão ser exatamente o valor da dureza, HV, Hardness Vickers, né? Que é dureza Vickers, né? O símbolo dele. E o último algarismo é a carga aplicada. Né? Então, se eu tenho um número desses aqui, eu sei que 440 é o valor da dureza obtida no ensaio, o HV indica que se trata da dureza Vickers e o 30 é a carga que foi aplicada em kgf. Tá bom? Super tranquilo. Né? Vantagens do ensaio por dureza Vickers. Né? Então, a escala, né, Vickers, ela é contínua de dureza, diferentemente da escala Rockwell. Né? Então eu tenho uma escala única para medir desde durezas baixas até durezas muito elevadas. As impressões, então, elas são muito pequenas, né, e elas normalmente não inutilizam a peça. Eu tenho uma grande precisão das medidas, né, quer dizer, a variação de uma medida para outra é bastante pequena. Né? E por isso mesmo esse tipo de ensaio ele é muito utilizado em pesquisa científica, tá bom? Ela pode ser, como eu comentei, né, aplicada em toda a gama de durezas encontrada em materiais diferentes. Né? A deformação do material, por ser penetrador de diamante, então a deformação é praticamente inexistente do penetrador, tá bom?
E eu consigo aplicar, né, esse ensaio, exatamente porque o penetrador é muito pequeno, né, em qualquer espessura de material, né, inclusive medição de durezas superficiais, né, camadas muito finas de durezas superficiais ali. E como tudo na vida, né, existem algumas limitações. Né? Então a primeira é a seguinte, né, que a preparação do corpo de prova se assemelha à preparação para fazer uma metalografia do material. Né? Ele precisa ser polido, né? Então ele precisa ser muito bem acabada a superfície do material do corpo de prova. Pela delicadeza, né, e pela exatidão que tem o ensaio, né, a máquina de dureza Vickers ela requer uma calibração constante. Né? Qualquer erro na velocidade, né, da aplicação da carga, né, ela vai dar diferenças aí no resultado final. Né? Por ter várias etapas, por ser um processo delicado, tal, ele é mais demorado, né? E por ser demorado é um processo mais caro. Essas então seriam as principais limitações aqui do ensaio Vickers. Vamos agora então assistir um vídeo do Telecurso 2000 que fala sobre o ensaio Vickers e vai fazer então uma retrospectiva aí do que a gente conversou aqui nessa aula, tá bom? A dureza Vickers é baseada na resistência que o material oferece à penetração de uma pirâmide de diamante de base quadrada e ângulo entre faces de 136 graus entre as faces e a marca deixada no material ensaiado. Em linguagem matemática, dizemos que o valor da dureza Vickers é o quociente da carga aplicada pela área de impressão deixada no corpo ensaiado. E como é que se calcula essa área? Junto da máquina que faz o ensaio Vickers, existe um sistema de ampliação que permite obter as medidas das diagonais formadas pelos vértices opostos da base da pirâmide. Então deixa eu pensar um pouco, que eu calculo a área de impressão. Vamos pensar um pouco. Bom, se eu tenho as medidas das diagonais, eu já posso usar esta fórmula e calcular a área da pirâmide de base quadrada. Assim, eu aplico a área da impressão no cálculo de dureza Vickers. Desenvolvendo os cálculos, eu chego a esta fórmula genérica para descobrir a dureza Vickers. Agora, só depende da carga aplicada no ensaio e da diagonal média. Como só depende da carga aplicada e da diagonal média, então não fica muito difícil descobrir a dureza Vickers dessa chapa. Afinal, eu já sei que uma diagonal da impressão mediu 24 centésimos de milímetro e outra 26 centésimos de milímetro. Bom, para calcular o valor da diagonal média, eu só preciso somar essas diagonais que eu tenho e dividir por 2. Assim, eu chego à diagonal média que vale 25 centésimos de milímetro. Agora que eu tenho a diagonal média e a carga aplicada, que neste caso foi de 10 kg/força, fica muito mais fácil conhecer a dureza Vickers dessa chapa. Aplicando esses valores na fórmula de cálculo de dureza, eu fico sabendo que o valor de dureza Vickers dessa chapa ensaiada é 296,7. Olha aqui, Edgar, 296,7. Nesse papel, esse número vem acompanhado de umas anotações. Deixa eu ver. Isso aqui é a representação do resultado do ensaio. 296,7 é o valor de dureza Vickers. HV indica que é um ensaio de dureza Vickers. E o 10 informa que a carga aplicada foi de 10 kg/força. Entendi. Quer dizer então que nesse outro ensaio aqui, o valor da dureza Vickers foi de 440 e a carga aplicada foi 30 kg/força. Em alguns casos também vem indicado o tempo que durou o ensaio. Ué, como assim? Em geral, o tempo de aplicação da carga varia entre 10 e 15 segundos. Nos casos em que a duração for diferente, o tempo de aplicação deve ser indicado logo depois da carga. Se esse ensaio tivesse durado 20 segundos, por exemplo,
seria representado por 440 HV 30 20. Pronto, Silva. Já coloquei o corpo de prova que vai ser ensaiado. O problema agora é que eu não sei que valor deve ter a carga. Caio, ao contrário do que acontece no Brinell, no ensaio de dureza Vickers, as cargas podem ter qualquer valor. Qualquer um? Ele não vai dar problema, não, Silva? Não, porque as impressões são sempre proporcionais à carga para o mesmo material. Assim, o valor de dureza é sempre o mesmo, independente da carga usada. Entendi. Então tem carga para tudo quanto é tipo nesse ensaio. Não é bem assim. Por uma questão de padronização, nos ensaios de dureza Vickers, são recomendadas estas cargas, sendo que para cargas maiores do que 120 kg força, em vez do penetrador de pirâmide de diamante, é possível usar também as esferas de aço temperado de 1 ou 2 milímetros de diâmetro na mesma máquina. Só que aí, o ensaio feito na máquina Vickers é o ensaio de dureza Brinell. Agora repare como é feito o ensaio de dureza Vickers. Uma vez que tenha sido determinada a carga a ser utilizada, é só regular a máquina para o valor escolhido. O passo seguinte é posicionar e prender o corpo de prova com o dispositivo de fixação. Nesse instante, o operador busca o melhor foco da superfície a ser ensaiada através de um anel micrométrico. Depois, é só aplicar a carga durante 15 a 20 segundos e, em seguida, retirá-la. A impressão aparecerá no visor e suas diagonais serão lidas através de instrumentos de medição acoplados à máquina. Com essas medidas, é só calcular o valor da dureza Vickers através das fórmulas. No caso de superfícies tratadas, ou até mesmo quando é preciso determinar a dureza de microconstituintes individuais de uma microestrutura, nós utilizamos o ensaio de microdureza Vickers. Preste atenção no seu funcionamento. A microdureza Vickers tem o mesmo procedimento prático que o ensaio Vickers. A diferença é que ela trabalha com cargas menores que 1 kg força, podendo ter valores tão pequenos do tipo 10 grama força. Como a carga aplicada é muito pequena, na microdureza a impressão produzida é microscópica. Olha só, Edgar. Existem algumas fortes semelhanças entre os ensaios de dureza Brinell e Vickers. Como assim? Eu estava olhando aqui que o ensaio Vickers produz valores de dureza muito parecidos com a dureza Brinell. E é mesmo. Mas por que acontece isso? Porque o ângulo de 136 graus da ponta de diamante produz uma impressão que mantém a relação ideal de 375 milésimos entre o diâmetro da calota esférica e o diâmetro da esfera do penetrador Brinell. E isso vale para qualquer carga aplicada? Vale para qualquer uma, mas é recomendado o uso de cargas diferentes para conseguir uma impressão do tamanho compatível para o visor da máquina e para evitar os defeitos de impressão. No ensaio Vickers, uma impressão perfeita deve apresentar os lados retos. Mesmo assim, os defeitos podem acontecer, provocados pela deformação da impressão. E aí, o que acontece? Quando esses defeitos acontecem, apesar das medidas das diagonais serem iguais, as áreas de impressão são diferentes. E como o cálculo do valor de dureza Vickers usa a medida da média de duas diagonais, esses erros interferem no resultado da dureza. Ué, interfere de que jeito? É que aí nós vamos ter valores de dureza diferentes do real. E não tem como corrigir esses erros, não? Tem sim. Uma forma é alterar o valor da carga de ensaio para mais ou para menos, dependendo do material e do tipo de defeito que apareceu. Mas, de qualquer maneira, esse é um grande método de ensaio de dureza. Então me fala um pouco das vantagens e limitações do ensaio Vickers. Olha, o ensaio Vickers fornece uma escala contínua de dureza, o que permite a medição de diversos valores de dureza em uma única escala. Parece muito prático. Não só é prático, como também é muito útil.
Afinal, as impressões são muito pequenas e podem não inutilizar o material ensaiado. Mas não é só isso. Como o penetrador do Vickers é de diamante, ele é praticamente indeformável. Fora que o Vickers serve para materiais de qualquer espessura e ainda pode ser usado para medir durezas superficiais. Só que o Vickers exige alguns cuidados especiais necessários para se evitar erros de medida ou de aplicação de carga, que mudam muito os valores reais de dureza. Agora, uma coisa muito importante. A preparação dos corpos de prova para ensaio de microdureza devem ser feitos como para metalografia, como é o caso desses corpos de prova aqui. E de preferência, o polimento eletrolítico deve ser usado para evitar o encruamento superficial. É importante saber que quando forem usadas cargas menores que 300 gramas força, pode haver a recuperação elástica, o que vai dificultar bastante a medida das diagonais. Como toda máquina de precisão, a máquina de dureza Vickers pede aferição constante. Afinal, qualquer erro na velocidade de aplicação da carga vai trazer grandes diferenças em valores de dureza. E se a sua preocupação é evitar erros, fique de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo como é feito o ensaio de dureza Vickers. Aprendeu a fazer o cálculo da dureza Vickers. E ainda aprendeu suas vantagens e limitações, em comparação com os outros 2 métodos de ensaio de dureza. Com essa teleaula, termina a série de 3 teleaulas sobre os ensaios de dureza. Antes da gente voltar com novos ensaios de materiais, aproveite, pegue o seu livro e faça os exercícios sobre os ensaios Brinell, Rockwell e Vickers. Assim você não corre o risco de dar nenhum fora. Tchau. Até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.